Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo portal DC+, e pelo jornal Diário dos Campos. Para falar um pouquinho sobre a situação financeira do município durante a pandemia e também aquelas medidas de recuperação econômica que foram lançadas pela Prefeitura, a gente conversa hoje com o secretário da Fazenda de Ponta Grossa, o Cláudio Grokowski. Bom dia, secretário, obrigada pela presença. Bom dia, Milena, estamos à disposição. Bom dia a quem nos acompanha no portal DC+. Então vamos começar falando um pouquinho sobre aquelas medidas que foram anunciadas pela Prefeitura ali no finalzinho de março, que já estão começando a entrar em prática, né? A primeira delas é a disponibilização de um vale-mercado para alguns públicos específicos aqui da cidade. Essa medida até foi pautada hoje cedo já, a gente estava no Mercado da Família ali do centro, do Santa Paula, porque teve grandes filas da população buscando o cadastro. Como que funciona esse programa? O que está sendo disponibilizado e para quem é direcionado? Então, Milena, esse é um pacote de medidas que a gente lançou aí faz quase 2 semanas, né? E uma das medidas que a gente considera aí uma das medidas mais importantes que faz parte desse pacote das 10 medidas é o Vale Mercado de R$150 no Mercado da Família. Então serão 4.250 Vale Mercado por mês, né? Vai somar lá no final mais de 17 mil Vale Mercado. Ele é destinado R$150 às pessoas que estão nesse momento em segurança alimentar, né? Então a gente classificou em 4 categorias, né? Aquelas pessoas que têm a sua renda per capita até R$178, aquelas pessoas que são microempreendedor individual, que estão há mais de 6 meses sem salário, sem faturamento, né? Aquelas pessoas que fazem parte do programa do vendedor ambulante, né? O ambulante legal, e aquelas pessoas também que necessitam, por uma medida ou outra, que estão sem o seu recurso financeiro, mas que podem fazer parte desse programa. Então são essas categorias aí que podem aderir ao programa. Então na primeira semana a gente teve um atendimento de mais de 1.000 pessoas que também já aderiram ao programa e já conseguiram fazer sua compra na semana passada. E hoje novamente a gente abriu nos 3 mercados, Centro, Santa Paula e Nossa Senhora das Graças. Então a gente fechou essa semana o Maria Otília, trouxe todos os funcionários para o centro para que possa fazer o atendimento dessas pessoas. Então realmente aquilo que a gente falava lá no lançamento da campanha, né, aconteceu, né? As pessoas estão precisando. Aquilo que a gente falava, quem tem fome tem pressa, é uma verdade, né? A gente viu a procura semana passada e viu novamente a procura essa semana com as filas que a gente viu hoje pela manhã. Estamos se organizando essa semana para distribuir senha e durante a semana as pessoas poderem fazer adesão ao programa e retirarem os R$150 de mercadorias no Mercado da Família. Bom, a gente esteve no local agora, nos 2 mercados da família, e em uma entrevista ao vivo, a nossa repórter conversou com o secretário de Agricultura, que é quem faz o gerenciamento do programa. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de que forma vai funcionar o cadastro aí nos próximos dias, de que forma pode aderir, você pode entrar lá no portal DC+, e conferir a live que foi feita. A segunda medida é a disponibilização de leite, ovos e mel no Feira Verde. Por que foi feita essa opção? Nós já tivemos a implantação do leite e também do mel lá no passado, né? A gente viu que uma medida, além de ser uma medida que ajuda aí a população que faz uso aí da troca de reciclável no Feira Verde por alimento, é uma medida que também tem uma questão de saúde, né? Então são produtos que a gente está colocando que ajudam aí na saúde dessas pessoas que fazem parte do programa, que é o leite, que é ovos e que é o mel. É uma medida que eu acredito que ela tende a continuar, né? Então, à medida aí que a gente está reinvestindo cerca de R$50 mil mês nesses 3 produtos, eu imagino que isso terá uma continuidade lá para frente, né? Sempre ter na troca do Feira Verde, além já da fruta, verdura que a gente tem, né? Ao leite, ovos e o mel. Na primeira medida, a gente está investindo cerca de R$2.550.000 e nessa medida 50 mil mensal. A terceira medida anunciada é uma que já era uma promessa de campanha da então candidata professora Elizabeth, que é a disponibilização do Vale Gás no Feira Verde. De que forma isso deve funcionar? Essa medida é uma medida que foi colocada na campanha da professora Elizabeth, do capitão Saulo, né? Uma medida que a gente está implantando ela nos próximos dias. Ela não será implantada de imediato porque depende aí de uma licitação, né? Nós temos que fazer uma licitação, onde nessa licitação será escolhido a empresa que ofereça o melhor preço para a venda do Vale Gás e para a entrega desse Vale Gás, né? Então, daqui uns dias está aberta a licitação e a empresa vencedora ficará responsável por fazer essa entrega.
a cada 30 quilos de reciclável terá direito a um cupom, né, que poderá ser trocado por um gás, por uma carga de gás. Estamos investindo aí nesse primeiro momento, neste ano, R$1 milhão, né, que dará aí cerca de mais de 10 mil botijões nesse primeiro ano, que eu vejo que é uma medida que vem atender aí, nesse momento de pandemia, aquelas pessoas também que necessitam, né? Hoje subiu muito, né, o valor do gás e as pessoas têm dificuldade. Então a gente tem o Vale Mercado, tem o Vale Gás e a troca do reciclável por verduras, frutas e verduras e agora leite, ovos e mel. Então se completa todo um ciclo aí de alimentação sustentável nesses dois programas, o Mercado da Família e o Feira Verde. O secretário comentou que agora o Vale Gás depende de licitação para a compra dos botijões. Em que etapa que se encontra o processo licitatório? O projeto básico já está pronto, já foi colhido os 3 orçamentos, que faz parte aí dos orçamentos que a administração pública tem que solicitar, né? Faz parte de toda uma lei de licitações, a 866, que está sendo substituída por uma lei nova agora, porém é necessária essa burocracia interna para que a gente possa adquirir o produto, adquirir o Vale Gás pelo melhor preço, que é o que a concorrência pública nos solicita. Então, eu acredito aí que dentro de 30 a 40 dias, a gente já está com a empresa contratada e o programa já estará sendo executado. Uhum. Entre esse pacote de medidas econômicas, também foram lançadas algumas opções voltadas ao setor tributário. Uma delas, a primeira delas, é a extensão do prazo de pagamento de IPTU, né? Isso, então, historicamente em Ponta Grossa nós pagávamos o IPTU e a taxa de lixo, né, que vem toda num boleto só, sempre no mês de janeiro. Então a gente lembra aí que por épocas e por décadas foi pago isso no mês de janeiro. A partir de 2 anos atrás, a gente optou, e até por uma solicitação que a população fez para nós, né, de prorrogar um pouco esse prazo, né? Então esse prazo que era em janeiro, todo ano, a gente prorrogou ele para março, né? Então 10 de março de cada ano é o pagamento da cota única do IPTU, e aquelas pessoas que optam pelo pagamento parcelado a cada dia 19 em 10 vezes, né? Porém esse ano, a gente imaginou, até a professora Elizabeth, a nossa prefeita, sempre comenta lá nas reuniões com nós, né? A gente veio para uma administração de uma gestão nova, a gestão da professora Elizabeth e do capitão Saulo, aonde a gente vinha para uma retomada econômica, né? E nos deparamos aí no mês de março com uma crise de pandemia pior do que foi enfrentada durante todo o ano 2020. Então, assim, a gente entendendo a necessidade de ajudar a população na questão aí de dar um fôlego financeiro, a gente prorrogou o IPTU esse ano. Então, pagamento em cota única, 19 de maio, com 15% de desconto para aquelas pessoas que fazem jus ao desconto de 15%, porém o desconto do 15% é somente sobre o IPTU. Cota única, 19 de maio. E as pessoas que fazem opção pelo parcelamento, 19 de maio vence a primeira, segunda e terceira parcela, e a partir de 19 de junho, julho, agosto, setembro, assim por diante, as demais parcelas, né? Então, é a opção que a gente teve aí para o contribuinte nesse momento para auxiliar o contribuinte nesse fôlego financeiro. Os contribuintes receberam, Milena, semana passada o boleto em casa, né, ou um pouco mais, aí há 10 dias o boleto em casa. Ele está vindo com 31 de março o vencimento. Então a gente já combinou com os bancos, né? A pessoa pode utilizar o mesmo boleto que recebeu na semana passada em sua casa para pagamento da cota à vista ou do parcelado. Não precisa ela fazer uma nova impressão, não precisa além da prazo de atendimento. Aquele mesmo boleto serve para pagar à vista ou para o pagamento em 10 vezes parcelado. Além do IPTU, também teve outros tributos que tiveram aí uma prorrogação de prazo. É o caso das taxas anuais de alvará e ISS da vigilância sanitária. Isso. De que forma que vai funcionar essa prorrogação? Anualmente, o município, para renovação do alvará daquelas pessoas que são autônomos ou daquelas pessoas que têm uma empresa ou um microempreendedor individual, né? Eles têm que fazer uma renovação de alvará, que a gente chama. Renovação de alvará, vigilância sanitária e ISS, né? Então, anualmente isso se dava no mês 6. Todo mês 6, as empresas e as pessoas físicas que têm alvará tinham que pagar uma taxa anual para o município para fazer a renovação do seu alvará e continuar trabalhando, né? Esse ano, pela questão da pandemia, a gente resolveu prorrogar isso, né? Então a gente jogou esse vencimento de taxa de alvará, vigilância e ISS para o mês de outubro. Então lá dia 29 de outubro somente que é o vencimento dessas taxas. Então mais uma medida aí que a gente entende que foi para viabilizar o fluxo de caixa das empresas e do contribuinte, né? Então, para que
o contribuinte e as empresas possam fazer uma programação financeira. Não consigo pagar já, né? Mas lá em outubro, e a gente espera que sim, né? Com a vacinação também, a gente espera que a economia comece novamente a crescer, que as empresas comecem novamente a produzir, a vender, que o comércio e a indústria comecem novamente a reagir e que as pessoas naquele momento lá para frente tenham recurso para fazer o pagamento das taxas anuais do município de Ponta Grossa. Muita gente, quando esse pacote foi lançado, se perguntou, mas por que ao invés de prorrogar, não corta a cobrança nesse momento que está tão difícil para todo mundo? Por que não deixar de fazer a cobrança de impostos ou até mesmo de dívidas junto à prefeitura? É verdade, assim, a gente acompanha vários comentários aí na internet, né, tem algumas entrevistas. Por que o município não pode abrir mão do IPTU? Por que o município não pode abrir mão do ISS? Por que o município não deixa de cobrar ITBI esse ano ou outro tipo de taxas, né? E o município realmente tem duas questões bem importantes. Por que ele não pode abrir mão desses tributos, desses impostos nesse momento? A primeira passa por uma questão de responsabilidade fiscal, né? Então a lei de responsabilidade e os organismos de controle externo, eles exigem que o município não faça renúncia de receita, né? Então o município faz anualmente o lançamento da receita, né? Nossa receita é prevista anualmente no nosso orçamento e nossa despesa é fixada. Então, qualquer tipo de receita que a gente faça abrir mão, a gente tenha que abrir mão, né? Que é o caso de qualquer tipo de imposto que a gente deixa de cobrar, nós temos que ter alguma medida para compensar essa perca de receita, né? E nesse momento de pandemia, realmente não existe uma medida que compense uma perca de receita. O que o município também não pode abrir mão, que é o segundo item, o porquê que não pode abrir mão, né? Porque parte dessa receita do ISS, parte dessa receita do IPTU, ou do ITBI, 25% dela é destinada à educação e 15% é destinada à saúde, né? Então, muitas vezes é o recurso do ISS que a gente está pagando, que está indo para a saúde para fazer frente a essas despesas durante a pandemia, para pagar a folha de pagamento desse pessoal que está à frente aí do combate à pandemia, né? Para pagar os vacinadores que no fim de semana estão aí se esforçando para fazer a vacinação. Então, é por causa dessas questões que o município não pode abrir mão de qualquer tipo de receita nos anos anteriores também, principalmente nesse ano de pandemia, né? Então, qualquer tipo de receita que entre para o município hoje, ela é muito importante para o combate à pandemia em si. Outro tipo de comentário que a gente vê que é muito frequente nas matérias que falam das finanças do município mas por que não tira o dinheiro de tal lugar e coloca na saúde? Por que não deixa de pagar certa coisa para colocar na saúde, por exemplo? É possível fazer esse remanejamento? A prefeitura faz de alguma forma? De que forma que é feita essa administração? O que acontece, né? Dentro do orçamento do município tem as receitas que a gente chama de receitas livres, né? E tem as receitas que a gente chama de receitas vinculadas. Quando a gente fala em receita vinculada, principalmente aquelas na área de educação, saúde e aquelas que são destinadas à infraestrutura, aqueles já têm destinação certa, né? Como a gente já falava anteriormente, antigamente a gente falava aqueles recursos carimbados, né? Destinado para um fim específico. Então eles não podem ser tirados daquele fim específico e colocados em outro fim, né? Então, de todo o orçamento do município de recursos livres sobra 60%, né? Então 25% para a educação, 15% para a saúde, sobram 60% para o município investir em recursos livres. Porém, mais de 50% desses 60% ele é investido em folha de pagamento, né? Então, sobra muito pouco de recursos livres para fazer esse tipo de remanejamento. Mas o que a gente está priorizando no momento realmente é destinar todo e qualquer recurso que a gente tenha com recurso livre ou de alguns recursos vinculados, que são vinculados à questão da saúde, destinar tudo isso ao combate à pandemia, né? Hoje nós temos temos 6 milhões já guardados no caixa do município para compra de vacina, né? Caso seja possível o município adquirir vacina diretamente, né? Os recursos da saúde estão todos destinados às questões da pandemia, então por isso que o município não tem essa folga orçamentária para fazer um remanejamento maior, né? Então você veja, o primeiro item das nossas medidas, né? O Vale Mercado. Esse 2.550.000 não estava no nosso orçamento 2021, né? Não existia essa programação para nós em 2021 gastar 2,5 milhões com o Vale Mercado e não tinha 6 milhões em vacina. Então são recursos que a gente direcionou de outras áreas, de recursos livres também, para poder fazer frente a essa despesa nova que a gente chama, que é o Vale Mercado e a aquisição aí das vacinas, caso seja possível adquirir diretamente pelo município.
Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar do pacote de medidas de recuperação econômica, mas aproveitando, o secretário comentou sobre essa questão de compra de vacinas. A gente recebeu um comentário aqui do Clodoaldo Luiz Padilha, questionando se aqueles 6 milhões das vacinas serão utilizados. Então, o município depende de autorização para poder utilizar esse valor, né? O município fez já alguns consórcios, né? Já tem consórcio com a Associação dos Municípios do Campos Gerais, tem outro consórcio grande com a Frente Nacional dos Prefeitos, que a sede fica em Brasília, né? Então, qualquer um desses consórcios que dê a bandeira verde e dê a luz verde para nós que possamos fazer a compra pelo município, o município já tem 6 milhões destinados. Caso não seja necessário, né? O município tem outras áreas aí onde vai poder investir os 6 milhões, até talvez aí em questões de pandemia mesmo, né? O município pode fazer investimento desse valor que está lá reservado. Voltando então ao pacote de recuperação econômica, a sexta medida é a prorrogação de prazos também do pagamento do ISS para pequenas empresas, né? São aquelas empresas que são do Simples Nacional, né? Então, a maioria delas, a gente tem mais aí de 25 mil empresas no município de Ponta Grossa que são do Simples Nacional. O Simples Nacional é uma forma de tributação onde o contribuinte ele paga em uma única guia, ele paga ISS, IPTU, paga ISS, ICMS, outros impostos federais em uma única guia. Então a gente chama de simplificação, né? Foi simplificado totalmente numa guia só. Então o município recebe desse empresa do Simples Nacional cerca de 2 milhões de reais mensal oriundo do ISS, pago nessa guia única que vai ao governo federal retorna para o município, né? Aí o Comitê Nacional do Simples Nacional, inclusive, enquanto secretário da Fazenda, eu faço parte do Comitê Nacional do Simples Federal, representando o Paraná. A gente decidiu fazer a prorrogação igual foi feito no ano passado, né? Então, aquelas empresas que agora no dia 20 de abril teriam que recolher o Simples Nacional, eles têm uma prorrogação aí para recolher lá no mês de julho e agosto, né? Maio, setembro e outubro, junho, novembro e dezembro e assim por diante. Então foi uma forma também, como eu falei para você um pouquinho antes, né, de dar um fôlego financeiro, de deixar que a empresa faça um planejamento do seu fluxo de caixa e lá para frente pagar esse imposto sem multa e sem juro. Falando em dívidas, tem duas medidas ali que são atreladas uma à outra. Uma delas fala que vai ser possível parcelar os débitos de 2020 em até 4 vezes durante esse ano. E também haverá suspensão de juros e multas para débitos desse ano. De que forma que vão funcionar essas duas medidas? Eu vejo assim que são duas medidas bem importantes, né, que ajudam a população. A primeira medida, eu vou falar sobre ela, é do IPTU, né, IPTU 2020. Então a gente teve uma inadimplência do IPTU 2020 na casa de 26 milhões de reais. Então foram 26 milhões de reais em 2020 que deixaram de entrar nos cofres do município, e que a gente não pode utilizar nas demandas aí que o município necessita, né? Qual que foi a ideia para essa medida, né? Foi proporcionar àquele contribuinte que em 2020, pela pandemia, tendo em vista a dificuldade financeira que a sua empresa ou o contribuinte mesmo teve no 2020, que ele pudesse agora em 2021 colocar seu IPTU, sua taxa de lixo em dia, em 4 vezes. Então é um programa aí que está tirando 100% da multa e 100% do juro do IPTU e do IPTU e da taxa de lixo, também de outros impostos, né? Se alguém deixou de pagar ISS, se alguém deixou de pagar uma taxa, se alguém deixou de pagar ITBI. Então, todos os impostos municipais do exercício 2020, eles podem ser parcelados em 4 vezes, sem multa e sem juros, até dia 31 de dezembro. Então, é uma medida assim, bem importante, né? A gente tem aí 0,33 ao dia de multa e 1% ao mês de juros, né? Então, são valores que aumentam muito a dívida do contribuinte quando é deixado de pagar. Esses débitos de 2020 eles são débitos que estão em dívida ativa ainda, então não está no fórum, né? O contribuinte pode ir direto à prefeitura, ou melhor, não ir na prefeitura, né, nesse momento. Está disponível no site do município, no portal do contribuinte, aonde ele entra no site do município e faz tudo isso online, né? Ele entra lá, negocia sua dívida 2020, é gerado os 4 boletos com as 4 parcelas, ele paga e fica adimplente com o município. Da mesma forma, IPTU, Milena, aqueles contribuintes que não chegou IPTU em casa ou que precisam fazer uma consulta, entra no site do município, imprime o boleto de IPTU e faz o pagamento naqueles prazos que a gente falou anteriormente, né? Então, assim, é uma medida bem importante. A outra medida, e considero também ela importante, a gente está isentando, está retirando qualquer tipo de multa e juro dos contribuintes esse ano.
Por exemplo, eu teria um pagamento de imposto, pagamento do IPTU que vence dia 19/6. 19/6 ou 19/5. 19/5 eu não consegui fazer o pagamento dele, parcelado, né, como está em 10 vezes. Eu vou pagar ele 19/8 ou 19/12. Eu vou pagar ele sem multa e sem juro. Então a gente está dando esse fôlego, assim, está retirando a multa e juro para que o contribuinte que não consiga pagar seu imposto em dia no município possa fazer ele até dia 31 de dezembro sem acréscimo algum de multa e juro. Então é uma medida muito interessante, onde o contribuinte que vai decidir, né, eu consigo pagar esse mês. O que eu vou conseguir pagar esse mês? Não vou conseguir pagar o IPTU, não vou conseguir pagar o ISS. Mas daqui 30 dias, daqui 90 dias eu posso pagar. Então beleza, vou pagar sem multa e sem juro nessa programação financeira que cada um vai fazer, cada empresa ou cada contribuinte irá fazer. Uma outra medida é uma que já foi lançada no ano passado e agora voltou, que é o Fundo de Aval, né? A Prefeitura atuando como avalista das pessoas para que consigam um empréstimo. Quais que são os limites para esse programa? É importante que esse programa, ele já foi ano passado, né? A regularização dele, a lei já foi do ano anterior. É importante a gente destacar, Milena, que quem cria as regras do empréstimo não é o município, né? O município ele serve como um aval, né? Como você vai fazer o empréstimo, vai fazer a locação do imóvel, vai fazer o empréstimo no banco e o banco pergunta quem que é o teu avalista, né? Nesse caso desse programa, o avalista é o município de Ponta Grossa. Então, os juros são menores, as carências são maiores, né? Porque tem um avalista maior por trás desse programa que é o município de Ponta Grossa, né? Então, ele serve para aquele microempresário, aquele microempreendedor que necessita nesse momento de um auxílio financeiro de 5 a 20 mil reais. O programa faz o empréstimo, né, nos moldes do programa, no parcelamento do programa, e o avalista maior, o avalista que vai dar garantia, que vai ser pago em dia, isso é o município de Ponta Grossa. Então esse que é o diferencial do programa, né? O avalista é nós, município de Ponta Grossa. E é voltado para pequenos empréstimos? Tem o limite de valor ali? Isso, o limite de 20 mil reais é o limite máximo por empresa, né? E aí procura diretamente a sala do empreendedor, as meninas estão lá atendendo por online, WhatsApp. A sala do empreendedor tem a sala digital, né? Que as pessoas podem entrar lá, tem um chat onde pode fazer toda a conversa, vai ser esclarecido todos esses temas e a pessoa pode ali mesmo fazer ali a sua simulação de quanto pode emprestar, quanto vai pagar por mês, dentro dos critérios que os bancos operam. Hoje, quem está emprestando nesse fundo de aval é o Sicredi e o Sicob. Então, são esses dois bancos que a empresa pode fazer o seu empréstimo com garantia do município. E a última, mas não menos importante medida, como diria o ditado, é o credenciamento de MEIs, microempreendedores individuais, para prestação de serviços públicos. De que forma que vai funcionar esse cadastramento? Já tem algum cadastro aberto? Como que os MEIs podem procurar? Esse é um programa que a gente vem estudando ele, né? Então, assim, nada nasce na Secretaria da Fazenda ou nada nasce na Prefeitura sem um planejamento, sem um pensamento a longo prazo, né? Então, e assim, eu vejo que as 10 medidas são 10 medidas que têm uma política pública por trás dela, né? Trazer todo esse respaldo dessa organização e desse planejamento. A questão do microempreendedor individual, poder prestar serviço ao município de Ponta Grossa, é um estudo que a gente tem feito com a secretária Tônia, que atua hoje na sala do empreendedor, mas que é a nossa secretária da Agência de Inovação. Faz tempo que a gente quer isso, né? Dar essa disposição, dar essa condição para que o microempreendedor individual possa trabalhar para o município, né? Então, é um programa que ele é novo para nós, né? Ele tem que seguir as regras da lei de licitação, né? Eu não posso fazer essa contratação direta, né? Então, o que é a ideia? A ideia inicial será aí na Secretaria de Educação, onde a gente está fazendo um piloto, lançando um edital de licitação para que as empresas, os microempreendedores que consigam fazer roçada, limpeza de pátio, nessa área que a gente tem mais de 140 escolas que necessitam desse trabalho, vão até o município, se credenciam nos moldes da lei de licitação, ficam credenciadas. A partir do momento que as escolas forem tendo necessidade desse tipo de trabalho, através de uma lista, né? Então ela tem que ser uma lista de começar do primeiro, segundo, terceiro, sempre rotativa essa lista, não pode ser sempre o mesmo, né? Porque a gente possa ir chamando essas empresas, eles vão prestando serviço para o município, né? A prefeitura vai pagando esses trabalhos,
todo o recurso que eles recebem fica dentro do município, que eu vejo que é uma condição muito importante e que faz circular a economia até mesmo no bairro, né? Eu falava lá no lançamento do programa que talvez até o pai de um aluno da escola que o filho estuda possa ser esse microempreendedor que vai ajudar a escola a ficar mais limpa, né? Se acontecer isso realmente, e isso vai acontecer se der tudo certo como a gente imagina, a gente vai ampliar isso, vai ser para roçado nos campos do society, vai ser para manutenção das UBS, né? Então é um programa assim que eu vejo assim que ele tem tudo para dar certo e vai ajudar muito esse microempreendedor individual que nesse momento realmente está precisando, né? E para o município também, né? Para vocês terem uma ideia, na questão de roçado, nós contratamos uma empresa lá da Bahia há 2, 3 anos atrás, não fez a roçada, entregou o serviço pela metade e sumiu, né? Então é muito melhor nós termos credenciados ali a pessoa da comunidade muitas vezes. Cria também uma questão de pertencer àquela comunidade, né? Então, para você que está nos acompanhando, a gente acabou de comentar todas as medidas do pacote de recuperação econômica que foi lançado pela Prefeitura. E se você de repente pegou a conversa pela metade, assim que acabar a nossa transmissão ao vivo, o vídeo completo fica disponível aqui no portal DC+, e nas nossas redes sociais. Então, se você quiser, você pode voltar a acessar depois para ver quais foram as explicações de cada uma das medidas anunciadas aí pela Prefeitura. Falando agora na arrecadação da Prefeitura. A arrecadação ela é proveniente dos impostos e é destinada ao custeamento de serviços públicos, como, por exemplo, as escolas e os atendimentos à saúde. Mas também, por ser uma arrecadação de impostos atrelada a algumas atividades econômicas, no caso daquelas ligadas a empresas mesmo, ela indica também uma situação econômica do município, como anda a economia da cidade. Nesses 3 primeiros meses de 2021, que a gente vem enfrentando uma nova onda da pandemia, como que está essa arrecadação geral, pensando num modo geral? Helena, a gente fechou o primeiro trimestre do município, né? Claro, dia 31 de março, porém quando a gente fecha um trimestre, ou fecha um quadrimestre, ou fecha um bimestre, a gente tem alguns dias ali para poder fazer todo o fechamento, tanto na questão de receita como a questão de despesa, né? Então, no fechamento do trimestre, a gente teve uma pequena queda em relação ao trimestre do ano passado. Então, é um comparativo bem objetivo, né? O que a gente arrecadou de impostos municipais e o que a gente teve de transferências constitucionais no primeiro trimestre de 2020 comparado com o primeiro trimestre de 2021. Então, nós tivemos uma pequena queda de 1,08%, né? Então, é uma queda, né? A gente tem que entender que é uma queda, né? A gente entende que isso é reflexo de algumas questões aí muito pontuais que aconteceram aí no primeiro trimestre, né? Então, assim, nos acende aí uma luz amarela, né? Dizendo para nós assim, poxa, precisamos cuidar agora do segundo trimestre e assim por diante, né? Até porque, Milena, a gente entende que o reflexo realmente do que aconteceu no mês de março, onde a gente teve uma restrição aí no comércio e alguns serviços, durante alguns dias que a gente fez um pequeno lockdown aí de 10 dias, o que realmente foi importante, a gente viu os números da saúde, a gente sabe que pontualmente esse reflexo se dará nos próximos meses, né? Então o que a gente está arrecadando agora, o que a gente arrecadou em janeiro é o que foi gerado em dezembro, o que a gente arrecadou em fevereiro foi o que foi gerado em janeiro, né? E assim por diante. Então assim, o ciclo da receita ele se dá sempre um mês depois, porque o imposto é pagado. A data base do imposto é sempre um mês após a sua produção, a sua comercialização, a sua industrialização. Então, assim, realmente esse 1,08% ele acende uma luz para nós, porém a gente sabe bem aonde que aconteceu essas quedas, né? Então, isso também nos dá um alento para que a gente consiga programar os próximos trimestres e os próximos meses do município. A gente tem aqui na tela a arrecadação de 2 impostos que são estaduais, o ICMS e o IPVA. Apesar de eles serem estaduais, uma parte deles é revertida para o município, né? Uma questão que chama atenção, por exemplo, no ICMS, é que a arrecadação de março desse ano foi superior à do ano passado. Só que, como o secretário comentou, esses números são sempre referentes à atividade do mês anterior. Então, a arrecadação de março desse ano é referente a fevereiro, assim como a do ano passado. E no ano passado, em fevereiro, a gente ainda não tinha os reflexos da pandemia aqui em Ponta Grossa, ela ainda estava chegando ao país. A que se deve esse crescimento de 30% comparando aí um ano e o outro? Milena, embora não apareça claramente para nós aqui, né?
e a gente tinha um número bem importante também, que não sei se a gente vai estar para frente, que a cidade de Ponta Grossa, ela teve um crescimento muito grande na arrecadação de ICMS, né, nesse primeiro trimestre, nesses primeiros 3 meses. Então, assim, por que Ponta Grossa ela necessita tanto do ICMS? E isso é bom a gente esclarecer, né? É o maior imposto que o município tem, né? Hoje é a maior receita que o município tem. A nossa base industrial hoje em Ponta Grossa, ela tem uma arrecadação muito grande de ICMS. Todo o ICMS arrecadado em Ponta Grossa, ele vai para o Estado, juntamente com o ICMS arrecadado pelos outros 398 municípios. E desse todo ICMS, 75% fica com o Estado e 25% é destinado aos 399 municípios, cada um recebendo em sua proporção, que a gente chama lá do índice de participação dos municípios, né? Então, Ponta Grossa, além dela ter uma arrecadação grande no ICMS no primeiro trimestre, ela também teve uma participação boa em relação ao ano passado, ano anterior, na questão desse índice, né? Então, a gente vê que é o reflexo dos 20 milhões ali, 20 milhões que a gente arrecadou 30% a mais, foi porque no mês de fevereiro a cidade de Ponta Grossa teve uma arrecadação grande e o Paraná também teve uma arrecadação grande de ICMS, principalmente oriundo aí da comercialização de dezembro e da comercialização de janeiro. Realmente isso que você falou, a gente estava vindo numa retomada mesmo da economia e os números nos mostram que realmente a economia do nosso estado estava crescendo. É importante a gente lembrar que ICMS significa Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, esses números mostram mesmo uma retomada por conta aí da venda de mercadorias e serviços, né? Vou pedir para o pessoal passar para a próxima tela agora, para a gente falar, por exemplo, um pouquinho mais para baixo aqui do IPTU. O IPTU já é um problema histórico de inadimplência no município, né? E os números aqui mostram para a gente quanto que a prefeitura deixou de arrecadar com o IPTU por conta de inadimplência. Qual que é o déficit do IPTU? Só no passado nós tivemos mais de 26 milhões de déficit de IPTU, né? Então aí chegou na casa aí de quase 20% de inadimplência, o que é uma inadimplência grande, né? Hoje uma empresa, uma indústria que tenha 20% de inadimplência não se sustenta, né? Porém, o município ele é uma empresa, mas ele é diferente, né? Ele é um órgão público que tem que prover a população de todas aquelas funções que são do município, saúde, educação, assistência social, lazer, etc, né? Então, realmente 26 milhões é um valor alto. Mas, Milena, o que é uma análise que a gente pode fazer dessa queda de receita também no primeiro trimestre, né? Então, a gente viu ali o IPTU teve uma queda de 31%, só no mês de março de 34%, o IPVA, que estava no bloco anterior ali, também teve uma queda, né? Então, análise que se dá que todas as receitas do Estado e do município que tiveram prorrogação de prazo, o IPVA até o ano passado era em 3 vezes no máximo, né? Era o pagamento à vista ou em 3 vezes. O IPTU, o ano passado era em 10 vezes, esse ano também em 10 vezes. Porém, o IPTU ano passado foi no mês de março, o vencimento da cota única, né? Então, o que a gente consegue analisar nessas duas receitas é aquelas que tiveram postergação de prazo, tiveram queda. O que, de um lado, é ruim para o município, né, que deixou de arrecadar pontualmente no mês de março, porém, ele tem um resultado até positivo, porque as pessoas que optaram pelo parcelamento, se fizerem em dia, o município tem fluxo de caixa aí para seguir mais alguns meses sem grandes problemas na questão de pagamento. Passando um pouquinho mais para baixo aqui nas tabelas, a gente vê também a questão do ISS, que é o Imposto sobre os Serviços de Qualquer Natureza. E nesse caso, a gente teve um aumento. Isso se deve à atividade econômica mesmo que acontece na cidade? Eu acho que é mais um reflexo aí que a gente tem claramente de que a economia estava retornando, né? E queira Deus que ela continue no mesmo patamar da retorno. Então, o ISS é um imposto sobre serviços, né, de qualquer natureza, é aquele prestador de serviço que faz um serviço na sua empresa, ou que você toma o serviço dele, ou que ele presta na sua casa, aonde você tem a condição de tirar a nota fiscal aí de ISS e ter a arrecadação. Então, 10 milhões é o ISS gerado no mês de dezembro, que entrou no mês de janeiro, e assim por diante. Então, a gente vê realmente com esses números que, primeiro que o município investiu muito na questão de justiça fiscal, na questão aí do ISS, na questão de alteração da legislação, de cobrar realmente o contribuinte aquilo que realmente é devido por ele. Mas assim, a gente tem a certeza também que para os meses de abril, maio e junho a tendência é cair até pela postergação do prazo do Simples Nacional que a gente falou no bloco anterior, né? Então cerca
Dos 9.770.000 arrecadado no mês de março, 2 milhões aí é oriundo dessas empresas que são do Simples Nacional. Descendo mais um pouquinho, a gente tem um outro imposto que ele é mais voltado à questão imobiliária. Acho que não está aqui é o ITBI, né? Esse é o imposto que incide ali sobre as transações imobiliárias, né? Quando você passa um imóvel para o nome de outra pessoa. E a gente teve um grande crescimento. Isso se deve a um aumento no mercado imobiliário ou foi feito também algum programa recentemente para isso? Então, são dois aspectos aí que considero que ele influenciou diretamente aí numa maior arrecadação de ITBI para nós, né? Lá em 2018, a gente fez um programa que vocês lembram, vocês ajudaram nós a divulgar, que foi o Só Dono Quem Registra, onde a gente baixou pontualmente a alíquota de ITBI de 2% para 1% durante 3 meses. Com isso, fez com que na época a arrecadação aumentasse, mas fez com que nós também atualizássemos a lei municipal do ITBI. Então, o primeiro aspecto desse crescimento é realmente que a gente fez uma atualização boa em nossa lei, cobrando realmente o ITBI dessas pessoas que fazem a comercialização dos imóveis dentro dos padrões que grandes prefeituras já faziam, como Curitiba, Maringá, Londrina. Então, foi uma atualização de lei. O segundo aspecto, Milena, que eu considero é que o mercado imobiliário em Ponta Grossa, mesmo com pandemia, é um mercado crescente, né? Então, Ponta Grossa, ela demorou muito para ter os prédios altos, né? Essa questão da verticalização em Ponta Grossa, ele teve um processo um pouco mais demorado que algumas cidades aí grandes no Paraná, porém, quando ele começou, ele não parou mais, né? Então, a gente vê grandes torres saindo no município a cada dia, a gente vê conjuntos habitacionais aí sendo lançados a todo dia, então isso faz com que a gente tenha um crescimento também na questão do ITBI. E creio que esse crescimento ainda em 2021, mesmo com pandemia, ele continuará nesse patamar, né? O governo federal já lançou alguns programas diferentes aí de habitação, que vem auxiliar também nessa transação e nesse crescimento aí do ITBI em Ponta Grossa. Indo agora para a tabela do comparativo entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, ali com todos os impostos que fazem parte da arrecadação do município, eu queria questionar o secretário sobre como que foi o comportamento no ano passado. Qual foi a curva ali na arrecadação que representa a economia de Ponta Grossa? É importante essa comparação. A gente teve uma curva para baixo, uma curva bem decrescente ali nos meses de abril, maio, junho e julho, né? Então a gente perdeu muita receita de FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, perdeu muita receita de ISS e um pouco de receita de ICMS também a gente perdeu naquele período. E lembra assim que o governo federal na época, através da lei que combateu a pandemia, lançou alguns pacotes para recomposição dessa receita, né? O que nos ajudou muito a auxiliar os municípios, não só de Ponta Grossa, mas no Brasil inteiro. Fechamos o exercício de 2020, Milena, com 13% a mais de receita do que o ano anterior de 2019, mesmo com pandemia. Mas aí eu acrescento duas medidas muito importantes que o município tomou também em 2020, que auxiliou nós nessa questão. A primeira medida a gente fez lá um pagamento de dívidas à vista, né, que a gente chamou de um programa extraordinário de recuperação da receita. Esse programa gerou mais de 16 milhões no ano passado de pagamento de dívidas anteriores a 2020 à vista, né? Então isso nos ajudou. O ano passado o município fez a venda da sua folha, então os municípios eles podem a cada 5 anos vender suas folhas aos bancos, né? O ano passado era o ano que o município teve que fazer isso. O município vendeu a Caixa Econômica, né, que já está com nós hoje, ela novamente comprou nossa folha por mais 5 anos, por mais 16 milhões e meio. Então foram 32 milhões e meio de receita que o município não teve em 2019 e que por essa tratativa que o município fez nesses dois aspectos, fez com que o município não perdesse tanta receita em 2020 em comparação a 2019, mesmo com pandemia. Foi buscado, então, mesmo um equilíbrio nas finanças para que não deixassem de ser prestados alguns atendimentos, alguns serviços públicos. Perfeito. A gente sabe que durante a pandemia, a folha de pagamento, principalmente na área de saúde, é uma folha que aumentou muito, né? Os profissionais estão se dedicando aí diariamente, diuturnamente, né? Fins de semana, combatendo esse vírus, e foi necessário um aumento muito da folha. E para isso a gente teve que ir atrás de receitas, né? Então, foram algumas coisas que foram medidas que o município tomou para poder fazer esse equilíbrio orçamentário e financeiro durante o ano 2020, que era um ano de pandemia que a gente não conhecia, né? A gente não conhecia como é que é uma pandemia. E aí eu retorno para você, né? A gente
vinha para 2021 de uma administração nova da professora Elizabeth, a nossa prefeita, de uma retomada econômica, porém no mês de março a gente teve uma das piores períodos de pandemia que a gente viveu em Ponta Grossa aí, desde 2020 até agora. Essa é uma questão que todos os gestores públicos têm comentado. Por exemplo, na semana passada a gente fez uma rodada de entrevistas com alguns prefeitos aqui da região, incluindo a professora Elizabeth, e todos falavam que eles acreditavam que iam viver um pós-pandemia em 2021, mas o que aconteceu foi o contrário, veio pior ainda, né? E aí o pessoal tem que se desdobrar mesmo para conseguir manter tudo funcionando. É verdade. Assim, a professora Elizabeth está conduzindo esse período aí de pandemia, né, com muita cautela, muita calma e muita responsabilidade. E sempre pedindo à população esse auxílio, né? Então, as medidas que a gente toma são doídas até para nós, enquanto poder público, né? Fechar o comércio, fechar os bares, fechar os restaurantes por tanto tempo, dói em nós também, né? Então, a gente sabe da dificuldade que cada um tem. Mas foram as medidas que realmente os números nos mostraram que elas foram importantes, né? Então, a gente teve uma queda muito grande aí no número de ocupações dos leitos, né? Então, foi uma medida que deu certo. Nossa equipe de fiscalização, ela está dia e noite nas ruas tentando nos ajudar nesse combate aí, que as pessoas entendam que neste momento é o momento de fazer o fechamento, de não ter aglomeração. Porém, são medidas que a gente sabe que são duras mesmo. Por falar nesses problemas gerados pela pandemia, um assunto que vem tomando protagonismo aí nas últimas semanas é a crise do transporte coletivo, do transporte público. Desde o ano passado, a empresa já vinha alegando dificuldades, mostrando ali a queda no número de passageiros, mas agora nesse ano entrou em problemas, desde o final do ano passado, aliás, de não fazer pagamento de funcionários, por exemplo. E aí começou-se uma discussão entre o que a prefeitura poderia fazer para tentar reverter esse quadro. Um dos primeiros pedidos feitos pela empresa foi o repasse de recursos públicos para a empresa. A prefeitura fez algum repasse de verba pública para custear essa queda alegada pela VCG? Milena, veja, nesse assunto, assim, eu vejo que é um assunto muito importante, até porque em 2023 vence a concessão, né? Nós já estamos trabalhando aí, já estamos com uma equipe estudando como se dará esse modelo dessa licitação, como se dará essa nova concessão para os próximos 10 anos, né? Então, ano que vem certamente é o ano que a gente vai ter que licitar isso para que em 2023 já tenha um novo modelo, uma empresa nova ou a mesma empresa. Como vai ser ainda a gente não sabe, né? Se vai ser por lotes, como é que a gente vai dividir a cidade, como é que vai ser a questão toda do contrato. Porém, eu vejo que não foi só o ano de pandemia que o transporte público perdeu seus passageiros, né? Não foi pontualmente em 2020 que o transporte público perdeu passageiro. Eu vejo assim que talvez o transporte público não se preparou para algumas outras questões antes da pandemia, como foi a questão dos aplicativos, como as pessoas que deixaram de usar o ônibus mesmo para poder ir ao trabalho de bicicleta ou ir a pé, ou que as empresas estão contratando pessoas mais próximas da sua empresa para não precisar também do transporte público. Então são alguns estudos que talvez não foram feitos antes pela empresa, que pudessem minimizar essa queda aí de passageiros. E claro, né, a pandemia ela fez com que realmente a queda de passageiros fosse maior ainda. O município não fez qualquer tipo de subvenção à empresa, né? Então aquilo que a gente escuta falar, o município tal está subvencionando a empresa. Subvencionar nada mais é que todo mês dar dinheiro à concessionária do serviço público de transporte coletivo para equalizar seus pagamentos, né? Então Ponta Grossa não fez isso. O que Ponta Grossa fez no ano passado e ainda fez esse ano para ajudar em algumas questões muito pontuais. No ano passado na questão do pagamento do 13º. Esse ano na questão do pagamento da folha ali de janeiro, que eles estavam com dificuldade, foi alguns adiantamentos. Então o município adiantou a compra de crédito de transporte para o ano, né? Então nós temos crédito comprado para quase todo o ano já, colocando no caixa da empresa esse crédito de transporte, que a gente vai consumir ele no futuro, para que a empresa naquele momento pudesse fazer lá em dezembro o pagamento do 13º, e em janeiro o pagamento da folha, que foi feita em fevereiro, né? Então isso o município fez porque é uma questão que o município poderia fazer. Agora, outras questões de repasse direto de recurso à empresa, ou subvenção à empresa, ou qualquer tipo de outro recurso que saia do município para a empresa, tudo isso depende de uma autorização legal, né? Então, não existia essa previsão legal, nem na lei orçamentária anual do município, nem na lei de diretrizes orçamentárias, nem no plano plurianual, né? Então, isso depende de uma autorização legal. Então,
O município hoje não tem como fazer qualquer tipo de repasse diretamente à empresa. Uma questão aí mais recente é que na última semana, no finalzinho da sexta-feira, a Justiça fez uma nova decisão pedindo algumas explicações à Prefeitura e afirmando também que por conta daquele decreto que suspendeu o transporte público ali por 10 dias, a Prefeitura deveria buscar uma forma de fazer o equilíbrio novamente para a empresa, mas não determinou que a Prefeitura faça um pagamento, uma subvenção. O que a Prefeitura está planejando fazer a partir dessa nova decisão da Justiça? Essa paralisação, que foram de 14, 15 dias, que foi um pouco mais ali na questão do transporte coletivo, essa é uma questão que está judicializada, né? A empresa foi buscar no judiciário essa indenização, esse pagamento dos 14, 15 dias parados, né? Isso a justiça vai decidir se o município tem que fazer o pagamento ou não. O que também a justiça pede para o município, a gente já vai encaminhar aí nos próximos dias, que a gente tem o prazo, né? A gente vai ser notificado certamente hoje. A gente não foi notificado ainda, a gente leu a decisão da juíza, né? É o que o município fez para restaurar esse reequilíbrio econômico da empresa. Então a gente vai apontar todos os aspectos que o município trabalhou durante todo esse tempo na condição de tentar reequilibrar essa questão da despesa e da receita que a empresa está tendo. Então assim, a documentação será juntada no processo aí nos próximos dias para que a justiça possa analisar e definir qual que vai ser o valor que o município tem que repassar ou não para a empresa. Tá certo, secretário, a gente agradece a sua participação aqui conosco e a sua disponibilidade de vir conversar aqui com a gente. Obrigado, Milena, obrigado pela oportunidade, assim, a gente sempre está à disposição para trazer os esclarecimentos, principalmente da Secretaria da Fazenda, né? Eu sei que a Secretaria da Fazenda é uma entrevista um pouco mais chata, talvez, né? Porque é só falar de números, porém, assim, a gente tem essa preocupação de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do município, né? Então, principalmente no ano de pandemia, a gente sabe que as dificuldades, tanto para as empresas, como para as famílias, como para o contribuinte do município, elas são difíceis e para o município também, né? O município sabe do seu papel, não foge do seu papel, sabe do que tem que fazer, né? O atendimento que nós temos que dar para a população, porém tudo isso depende de recurso financeiro. Então, assim, muitas vezes a gente se torna até chato cobrando a população nesse momento, porém, sem esse recurso financeiro que a população e as empresas nos traz, fica difícil fazer frente a todas as despesas que o município tem que custear mensalmente. Mas a gente sempre está à disposição aí do portal do CEMAIS. Muito obrigada novamente, secretário, e obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista completa fica disponível no portal do CEMAIS e nas nossas redes sociais. Até a próxima!